Bom dia, estou aqui para o nosso devocional. Hoje, então, nós vamos ler Salmos 46. A palavra diz assim: Deus é nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Portanto, nada temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar. Ainda que se encrespem as águas e se lancem com fúria contra os rochedos, há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Nela habita o Eterno, e por isso não poderá ser atingida. Ao romper da aurora, ele virá em seu socorro. Nações se agitam, reinos se abalam. Ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa torre segura. Vinde e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, com chamas destrói os carros de combate. Cessai as batalhas. Sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações. Serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Então, olha o que diz a palavra aqui, gente. O título diz: Deus é a nossa segurança e paz. Então, a palavra aqui, o salmista, ele disse que ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. O auxílio sempre presente na adversidade. Então, Deus, ele sempre será o nosso refúgio, a nossa fortaleza. A palavra diz em Naum: Deus, que o Senhor é uma fortaleza, o Senhor é bom, é uma fortaleza no dia da angústia e sábios que confiam nele. Então Deus, ele sabe quem confia nele verdadeiramente e quem confia na força do seu braço. Deus, ele sabe quem é aquele que verdadeiramente lança para ele toda a ansiedade, todo o cuidado e deixa ele verdadeiramente cuidar de si. Muitas pessoas se abalam, muitas pessoas se desesperam. Vem um problema financeiro, elas querem correr para um banco, elas querem correr para uma financeira, mas elas não sabem esperar no Senhor. De onde vem o meu socorro? O salmista disse: eu levantarei os meus olhos para o alto. De onde vem o meu socorro? Ele vem do Senhor e de mais ninguém. Por isso que aqui a palavra diz, gente, auxílio sempre presente na adversidade, na dificuldade, nas tribulações, nos dias maus, nos dias difíceis. Ele está sempre presente. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós depositamos a nossa confiança nele, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, como diz a palavra. Então, aquele que habita nesse esconderijo, ele diz do Senhor que ele é sua rocha, sua fortaleza. Se você ler o livro de Salmos, você vê aqui quantas situações difíceis Davi enfrentou na sua vida. Ele era um rei, mas Davi passou por muitas adversidades, por muitos problemas difíceis como eu e você passamos. Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende o bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós precisamos nos refugiar no Senhor, nos refugiar na palavra, declarar a palavra, engrandecer o nome do Senhor e confiar nele e saber que pode ser no último segundo, Deus vai enviar o socorro, Deus vai enviar o mantimento, Deus vai enviar a provisão, Ele vai enviar o suprimento, Ele vai enviar tudo aquilo que você precisa. Mas basta você descansar no Senhor, louvar ao Senhor. E aqui diz, gente, que pode acontecer tudo isso aqui. As águas podem bater nos rochedos, pode acontecer tantas coisas, mas vinde
e contemplai as obras do Eterno, seus feitos estarrecedores por toda a terra. Ele dá fim às guerras, até os confins da terra. Ele diz: cessai as batalhas. É o Senhor que dá o fim. O fim que nós esperamos, quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele, ele diz: agora cessou, terminou. Agora vem o refrigério, agora vem a paz. Agora você vai desfrutar daquilo que eu te falei. A palavra, gente, ela é bem clara. Ela é a palavra de Deus. Ela diz que toda palavra que sai da boca do Senhor, ela não volta vazia, mas ela prospera para aquilo que o Senhor a enviou. Então a palavra que sai da boca dele não vai voltar vazia. Ela vai prosperar. Se Deus disse que você vai emprestar a muitos e você não vai tomar nada emprestado, é isso que vai acontecer. A palavra diz que ele nos colocou por cabeça e não por cauda. É isso que vai acontecer, se nós cremos. Esta arma forjada contra nós para nos desesperar, para nos desequilibrar, nos desestruturar, para roubar a nossa paz, ela não vai prosperar. Quando nós esperamos no Senhor, quando nós nos refugiamos nele. Eu quero ler aqui para você o Salmo 91, que diz assim, sobre a eterna proteção de Deus, ou seja, é sempre. Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Sobre o Eterno declara: ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Ele te livrará do laço do inimigo ardiloso e da praga mortal. Olha o que diz aqui: sobre o Eterno declara, você e eu declaramos, ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. É toda, não é pela metade. Eu tenho que depositar toda a minha confiança no Senhor e saber que dele vem a provisão, é saber que dele vem a minha ajuda, é saber que dele vem o meu socorro, ele é o meu auxílio. É isso que eu tenho que dizer do Senhor. Se levantam situações difíceis, gente, todos os dias. Se levantam problemas, se levantam dificuldades, a gente recebe má notícia, mas nós precisamos estar alicerçados na rocha, na palavra que é o Senhor. E ele te cobre com suas plumas ou suas penas, e debaixo de suas poderosas asas te refugias. Sua fidelidade é escudo e armadura. A sua fidelidade. Quando você é fiel a Deus, gente. Quando você é fiel a Deus, aqui a palavra diz o quê? Que ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas poderosas asas, ele nos refugia, ele nos guarda, ele é refúgio, ele é proteção. E a sua fidelidade é um escudo e armadura, porque Deus é fiel. Tudo aquilo que ele promete, ele cumpre e ele faz. Se Deus disse que ele é com você, ele é com você. Se ele disse que nenhuma arma forjada contra você vai prosperar, ela não vai prosperar, mas você precisa confiar. A nossa confiança plena e total no Senhor, ela é a nossa armadura. Através da nossa fé e a confiança, a certeza, a convicção de que Ele está no controle de tudo, isso nos reveste, nos veste, nos faz ter forças e a certeza de prosseguir, de continuar em frente. Jesus, quando foi levado para o deserto para ser tentado por Satanás, o que aconteceu lá? Jesus ficou 40 dias lá, sem comer, sem beber, em consagração total, na confiança e o que Jesus tinha? A plena certeza, a confiança de que o Pai estava com ele. Quando o Pai disse: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Ali Jesus teve a certeza da sua identidade, que ele era o Filho amado, que ele é o Filho amado. E você, o que você declara? Que você é filho amado do Pai, filha amada do Pai? Ou você se deixa perturbar por pequenas situações, ou você nem aceita a paternidade de Deus?
pelos traumas que você viveu na tua infância. De repente você ficou longe do teu pai, você viveu afastado dele, o teu pai te abandonou, alguém te rejeitou, alguém te deixou e você não consegue aceitar esta paternidade do alto. É por isso que você não consegue dar passos, você não consegue sair desta enredação, porque você não aceita a paternidade dos céus. Você é herdeiro e co-herdeiro através de Cristo. E quem tem o filho tem o pai, é o que Jesus disse. Quando você aceita Jesus, você tem o pai, você deixa de ser escravo, você passa a ser filho de Deus. Então você tem uma herança, você é co-herdeiro com Cristo, você não precisa ficar mendigando bênção, nem viver uma vida miserável, que é o que o diabo quer que você viva. Você precisa depositar a tua confiança plena e total no Senhor, saber que Ele é a tua retaguarda, saber que Ele vai à frente, Ele vai, assim como Ele fez com aquele povo na saída do Egito. Ele era de dia uma coluna de uma nuvem que cuidava do povo para que o sol escaldante não os atingisse. E de noite era uma coluna de fogo que cercava aquele povo, aquecendo eles do frio excessivo que é no deserto durante a noite, e também os predadores não chegavam neles. Deus cuidou deles o tempo todo, e assim Deus faz conosco. Só que aqueles que não depositaram a sua confiança no Senhor e o tempo todo queriam voltar para trás, voltar para o Egito, comer pepino, comer melão, comer cebola, comer isso, comer aquilo, aqueles não entraram na terra, porque eles não creram no seu coração de que entrariam em algo esplêndido, porque Deus não dá nada ruim para ninguém. O que vem de Deus é com excelência. O sacrifício de Jesus foi algo excelente. Jesus é perfeito, não teve pecado nenhum. Jesus não pecou. Jesus apenas levou o meu pecado e o seu, a minha culpa e a sua, a minha dor e a sua, a minha enfermidade e a sua. Ele levou tudo, sem merecer. Como uma ovelha muda, ele foi levado ao matadouro. Jesus não se defendeu. Jesus poderia ter dito: chega, eu não vou morrer por ninguém, essa gente aí, ó, que se lasque. Mas não. Quando ele foi para o Getsêmani, em agonia, porque ele sabia o cálice que ele ia beber, ele disse: Pai, todavia passa de mim este cálice, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. E assim nós devemos fazer, confiar, fazer a vontade de Deus até o fim. É como eu falei no devocional anterior, Deus sabe do teu sofrimento, Deus sabe da tua dor, Deus sabe da tua adversidade, Deus sabe dos teus problemas, das tuas dificuldades, mas Ele observa para ver como você age, como você reage diante destas situações. Se você glorifica, se você louva, se você ora, se você busca, ou se você murmura, ou se você reclama o tempo inteiro. Quando um professor dá a prova na escola, o que o professor faz? Ele não dá resposta para ninguém. O professor dá a prova e fica ali quietinho. E fica caminhando entre as classes para ver se ninguém vai colar, para ver se ninguém vai pegar a resposta do outro, vai olhar para a resposta do outro. O Deus, ele faz assim. Deus, ele nos dá instrução, ele nos dá direção, ele nos dá a palavra, ele nos instrui, ele nos ensina, ele nos capacita. E no dia da prova ele observa. Eu quero ver agora como é que você vai agir. Eu já te dei toda a direção, eu já te dei o ensino, eu já te dei a palavra, eu já te dei as ferramentas, eu já te dei a direção. E o que você vai fazer? E Deus fica nos observando para ver como nós agimos, reagimos, procedemos. E Ele fica nos observando. Então não adianta, gente, as pessoas ficarem murmurando, ó. Tem gente que não fala, mas aqui ela murmura. Aqui ela deixa os maus pensamentos. Aqui ela fica matutando, como a gente costuma dizer. Ela deixa os maus pensamentos, ela deixa os dardinhos entrar aqui. E ali ela fica.
Até que a hora que desce ela fala, daí aquilo que saiu gerou. Ou gerou vida, ou gerou morte. Ou gerou bênção, ou gerou maldição. Ou gerou profecias, que são palavras lançadas à frente. Aquilo que você lançar sobre a tua vida, declare que você serve a Deus, que Ele é o Senhor absoluto da tua vida, o Senhor da tua casa. Diga isso para o diabo, para as trevas. Aqui vocês não têm mais poder. A minha vida, minha casa pertence ao Senhor. Ele está comigo. Ele está à frente desta batalha. Aqui, no meu casamento, não. Na minha casa, não mais. No meu trabalho, nos meus negócios, nos meus empreendimentos. Aqui, demônio, você perdeu totalmente o teu senhorio na minha vida. Porque eu pertenço ao Senhor. Eu me lembro que, antes de eu me converter, eu tive um sonho. E foi algo muito forte que eu sonhei. Eu lembro que eu já tinha ido na igreja com a minha mãe, já tinha aceitado Jesus, mas eu ainda não ia na igreja, eu ainda não praticava a palavra, eu não lia a Bíblia, eu não praticava o evangelho. E eu tive um sonho uma noite, que eu estava num lugar, como se fosse, vamos dizer assim, sabe aquelas casas de pescadores, como tem aqui em alguns lugares aqui no sul, alguns lugares lá no norte, na Bahia, aquelas casas antigas, aquelas ruas de pedra, não paralelepípedo, aquelas pedras bem antigas. É como se eu estivesse ali, eu me via ali, numa rua dessas. Aqui tinha uma escuridão, eu não vi o rosto, nada, e eu estava aqui. E aqui, lá no fim, tinha uma luz. E eu me lembro que aquela voz que falava comigo aqui da escuridão, ela me prometia algo que eu não lembro. Mas a única coisa que eu me recordo, isso eu nunca esqueci, é que eu virei as costas para aquelas trevas e eu disse, eu sou de Deus. E eu saí rezando naquela época, né, orando hoje, a oração do Pai Nosso. E eu fui caminhando em direção àquela luz. E aquelas trevas desapareceram e eu me acordei. Então, para você ver que porque eu já tinha ido na igreja, eu já tinha ouvido a palavra quando eu ia visitar os meus pais em Bom Retiro. Eu ia na igreja às vezes com a minha mãe e eu ouvia aquela palavra. E eu sei que eles me cobriam com oração. E Satanás, gente, ele sempre faz de tudo para nos tirar do caminho, para nos tirar do propósito que Deus tem para nós. Mas eu passei muitas adversidades, muitas lutas no início da minha conversão, porque Satanás faz de tudo para você retroceder, para você voltar para a escuridão que eu vivia. Uma vida no pecado, cheia de enfermidades, todas as ites que você pode imaginar eu tinha. E quando eu conheci a verdade que me curou, que me libertou, que transformou a minha vida por completo, claro, porque quando a gente aceita Cristo, há uma mudança. Tudo se fez novo, as coisas velhas já passaram. Mas tudo aquilo que eu fiz lá atrás tinha uma colheita. Eu colhi. No decorrer dos anos, eu fui colhendo as coisas erradas que eu fiz, a plantação errada que eu fiz lá atrás, e Deus foi me limpando, Deus foi me purificando, eu fui ouvindo a palavra, Deus foi trabalhando na minha vida e eu fui aceitando a transformação, a mudança. Eu fui olhando para mim, me examinando e colocando tudo diante do trono do Senhor. Pai, eu fiz isso, me perdoa, Senhor, eu errei aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E Jesus foi me limpando, porque Jesus disse o quê? Vós já sois limpos pela palavra em vós enxertada. Aquela palavra que foi enxertada e que está plantada no meu coração, é ela que vai me limpando, é ela que vai te limpar, é ela que vai nos purificando todos os dias, a cada momento. Quando nós nos examinamos, quando nós nos tornamos dependentes de Deus, Ele cessa as batalhas. Ele diz,
chegou, capeta. Para de incomodar meu filho, para de incomodar minha filha, sai daí. É isso que Deus faz. Então eu quero que você fique com esta palavra no teu coração, que você venha refletir, que você venha meditar nela, que você venha fazer uma análise da tua vida e ver se verdadeiramente tudo se fez novo ou está se fazendo novo na tua vida, ou você continua vivendo como aquela pessoa antigamente murmuradora, em pensamento, em palavras. Ou você continua ainda procedendo, tem algum resquíciozinho da velha criatura, está na hora de você olhar para você e dizer: Senhor, eu preciso de mudança nessa área. Quantas vezes, gente, eu orei e eu disse: Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca para que eu não fale o que eu não devo. Porque a palavra, quando sai, gente, não tem como você engolir ela de volta, ela saiu. Então eu peço para Deus: coloca um guardinha aqui, Senhor. Bota um anjo aqui guardando a língua, a minha boca, para que não saia nenhuma palavra torpe, para que não saia nada que te desagrade. Nós precisamos reconhecer que nós erramos, que nós precisamos de mudança, que nós precisamos de transformações, que nós não somos perfeitos, mas nós precisamos correr para o alvo que é Cristo, buscar a perfeição, que é o Senhor. Sede santos porque eu sou santo, sem santidade ninguém verá o Senhor. Então busque por isso. Peça direção através do reconhecimento de falhas, de erros, reconhecendo que nós não somos nada sem o Senhor, que nós precisamos ser totalmente dependentes dEle. Então eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que ouvem esta palavra, que elas sejam abençoadas, que elas sejam edificadas, transformadas, renovadas, cheias da Tua graça, cheias da Tua unção, que o Teu poder venha inundar todas estas vidas, Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando, operando, direcionando, guiando e conduzindo estas vidas, esses corações. Que o Senhor continue sendo o provedor, o abençoador, o remidor, o resgatador destas almas, Pai. Que elas aprendam, que elas sejam moldadas, transformadas, que aprendam a se analisar, a se examinar e olhar para si mesmas e reconhecer as suas fraquezas, reconhecer os seus erros e principalmente a dependência do Senhor, Pai. Que o Espírito Santo possa estar nos conduzindo, que o Espírito Santo possa estar nos advertindo, Pai, da justiça, do juízo e do pecado. Que Ele cuide de nós, que Ele venha conduzir a nossa vida e guiar os nossos passos, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe poderosamente, no nome de Jesus, e como sempre, manda esta mensagem para quem o Espírito Santo te direcionar, em nome de Jesus.